Guardian. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já a sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. E Veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E Veloz para a sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E Veloz. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. Você já pensou como enfrentar períodos difíceis? Aprenda a mudar os seus hábitos. Inteligência emocional. Reprogramação de mindset. Com o especialista em neurociência e psicologia positiva, Rubens Barreto. Deep Learning Institute. Para você encontrar a sua melhor versão. 011 97721 9483. Deep Learn Institute. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts, Jiu-Jitsu, Equipe em Fight, Mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. Começa agora Octopus Comunicando com Carol Ferrari. Comunicando. Olá, boa tarde a todos. Estamos em um Octopus Comunicando, agora 17h11, ao vivo. Hoje a nossa convidada é uma expert em comunicação digital, é Larissa Ferrari. Ela tem um currículo vasto, né? É uma pessoa muito experiente na área. Ela já tem 10 anos de experiência publicitária. Ela é hoje COO na Factory Digital Content, uma das nossas empresas parceiras. Ela já atua com planejamento digital, ela faz também planejamento empresarial, ela tem experiência em vários planos com marcas, com grandes marcas como Banco Bradesco, Liquigás, Câmara Municipal de São Paulo, que hoje é a maior Câmara de Vereadores do país, com uma dinâmica intensa. Ela também é certificada pelo Google e Facebook, China, Estados Unidos e Brasil. É Master em Administração de Negócios para Marketing Digital da FGV. O seu currículo é vasto, experiência que não falta para ela. Larissa, obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer ter você aqui, trazendo suas dicas e colaborando com a gente e com o nosso público. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui na Guardiã da Notícia, esse veículo de tamanha importância para a nossa região, né? E trazendo aí também a força da Octopus com a Carol, para a gente poder falar sobre comunicação, poder compartilhar aqui algumas dicas que podem fazer a diferença para as pessoas e poder aí ser colaborativo, né? Muito obrigada, pessoal. Valeu, Lari, obrigada. Bom, então vamos lá. O assunto comunicação digital é uma dos assuntos mais quentes do momento, né? Que a gente vem vivendo aí.
o mercado todo aquecido e antenado, querendo saber mais sobre as ferramentas que a comunicação digital possibilita para as empresas, para os negócios. Então, assim, a gente tem o intuito sempre de trazer esclarecimento, trazer dicas para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes e internautas, né? Diz uma coisa para a gente, Lari, por favor. É difícil você fazer um negócio que então é físico se tornar virtual hoje? Como é que funciona isso? Isso é algo simples? Isso requer uma mudança drástica, sem sofrimento? Como é que acontece tudo isso? Na verdade, a gente está num momento agora, a gente já vem nesse momento de transformação digital, né? Mas é claro que a pandemia, esse cenário que a gente vive, intensificou muito mais essa necessidade pela transformação. A gente sempre fala que antes da transformação digital, a gente precisa da transformação cultural, né? Desse olhar para a necessidade de estar dentro do digital, de viver essa imersão, de entender melhor os canais e de poder aproveitar para chegar de uma maneira mais assertiva no público, né? Então, isso também já vinha acontecendo, não só em grandes empresas, mas também em pequenas, médias empresas, mas foi o que a gente falou, com essa intensificação, com essa surpresa da pandemia, as coisas tiveram que acontecer de uma maneira um pouco mais rápida. E, em contrapartida, é claro que os veículos, os canais digitais, perceberam isso e sabiam que também tinham que facilitar o caminho para as pessoas, né, que estavam ali naquele momento. Então, a gente tem hoje uma gama de opções dentro do e-commerce, de loja virtual, de marketplace. Alguns exemplos aqui de estruturas que a gente tem para conseguir vender esses produtos, esses serviços, chegando de uma maneira mais rápida nesse público, né? É claro que o tipo dessas ferramentas, dessas plataformas, varia muito. Mas dando um exemplo aqui, por exemplo, voltado a um público de uma empresa menor, de uma empresa média, pequena, a gente tem, por exemplo, o Instagram, tendo um papel aí central quando a gente fala de moda, quando a gente fala de lojas que estavam dentro aí do segmento físico e agora precisam entrar no digital. A gente tem loja virtual disponibilizada pelo Instagram com uma facilidade tão grande de cadastro de produto, numa ponte importante com o Facebook, e de compra e de conexão com a sua página no e-commerce, por exemplo, né, o seu website, sua plataforma, são caminhos cada vez mais fáceis para a gente conseguir comprar de uma maneira mais rápida. O WhatsApp agora, com o WhatsApp Business também, trazendo essa facilidade para compra, para aquisição de um produto ou de um serviço, de maneira cada vez mais intuitiva. É claro que é possível você fazer muita coisa quase que sozinho, mas se você tem a consultoria, se você tem o papel de um profissional que vai conseguir te guiar com muito mais segurança, você corre menos risco de gastar, porque aí realmente você vai investir o seu dinheiro em algo que possa trazer benefício, o resultado que você espera. Mas o mais importante disso que eu estou querendo dizer é o seguinte: existem vários tamanhos e várias alternativas. Sozinho, realmente é difícil de você conseguir mapear e entender qual que é o melhor caminho para você. Mas se você conta com uma consultoria, com um profissional que vai poder te guiar, como já falei, tudo fica muito mais fácil, tudo fica muito mais assertivo e você consegue ver que esse mundo não é um bicho de 7 cabeças, mas precisa de técnica e precisa de processo para conseguir conectá-los. Porque não é simplesmente você ter um e-commerce, não é você estar no marketplace, não é você ter uma loja virtual. Como que você divulga isso? Em quais canais você está? Para que todo esse esforço de investimento que você faça numa plataforma para vender seu produto, seu serviço, chegue no público que tem que chegar, pelo canal certo, pela segmentação certa. Então, dentro aí da sua pergunta, existem variadas opções
para esse pequeno comerciante, quem tem uma indústria, quem tem um grande negócio, uma empresa média, quem tem uma loja. Os canais estão se adaptando cada vez mais para esses tipos de segmentações diferentes de categoria, de serviço, de negócio, de produto. Lari, então, assim, deixar bem claro, não é porque você tem um negócio que necessariamente você tenha que ter um e-commerce, né? Isso é uma ferramenta específica para quem pode potencializar suas vendas, inclusive pela internet, certo? Isso mesmo. O e-commerce, a loja virtual, ele está muito associado, mesmo ao marketplace, à venda, né? Então, a conversão em venda, seja de um produto, seja de um serviço. Mas a maior parte das vezes, quando a gente tem esse tipo de plataforma, é para venda de produto. Então, dependendo do seu negócio, você vai precisar de um site específico dentro daquele seu negócio. Então, eu tenho que construir o meu site pensando no meu público, pensando em como eu vou disponibilizar os meus serviços, pensando se eu quero captar um lead, um contato, que é o que a gente fala, se eu preciso inserir formulário. Então, também não é o e-commerce e o site comum, que a gente escuta às vezes o pessoal falando, ou é isso ou é aquilo. Não tem um site comum, tem um site que vai depender do seu negócio. Qual que é o objetivo? Então, antigamente se fazia muito um site para você ter simplesmente o seu cartão de visitas ali. Hoje não, a gente precisa entender qual que é aquele público, é B2B, é B2C, é serviço, é produto, qual é a agilidade que você precisa ter, você tem que ter mais conteúdo, tem que ter menos conteúdo, enfim. Mas é claro que o e-commerce e a plataforma de venda ela é bem específica para quem tem um produto de fato a vender. E é legal que esse esforço, essa ferramenta, ela pode ser trabalhada em conjunto, né, Lari? Então, assim, a gente tem as redes sociais e como pode usá-las também para contribuir nessas vendas? Como que isso tudo pode funcionar? Então, na verdade, assim, até como já citei aqui, dei o exemplo, o Instagram e o WhatsApp, eles estão completamente associados à venda, principalmente quando a gente fala desse produto que é mais fácil de conseguir mostrar e de chegar no público, como, por exemplo, uma loja de roupa, uma loja de acessórios, uma loja de itens de casa, de decoração, enfim. Então, a gente tem no Instagram e no WhatsApp redes muito fortes hoje quando a gente fala de venda, né? Claro que o Facebook também ainda é um canal, uma rede extremamente importante, até porque ele abriga toda a gestão de campanhas do Instagram e do WhatsApp também, quando a gente fala de WhatsApp Business. Então, é fundamental que a gente esteja também presente no Facebook. Quando eu falo, por exemplo, do Instagram, para abrir uma loja, conseguir ter a minha loja ali no Instagram, eu preciso catalogar, eu preciso cadastrar meus produtos todos no Facebook primeiro. Então, de toda forma, a gente tem que estar ali no Facebook. E é o que eu falei, querendo ou não, é um público muito vasto, ainda uma audiência muito grande, e é preciso que esteja presente nele. E aí a gente está falando de Instagram, Facebook, WhatsApp, tanto B2B, B2C. Quando a gente fala do LinkedIn, por exemplo, é muito mais forte o B2B, né? A gente vê ali o perfil profissional dentro do LinkedIn. A forma como as campanhas são feitas, como a mensagem é disparada, é muito mais voltado para algo profissional. Então, não é qualquer produto que cabe nessa rede, né? Quando a gente fala, por exemplo, de itens de decoração, é importante que esteja no Pinterest, porque as pessoas ali buscam referências e elas vão chegar até a sua loja, elas vão chegar até a sua marca, né? E a gente tem, enfim, outras redes como o YouTube, o Twitter. É claro que o Twitter ele é um perfil muito mais jornalístico, né? Normalmente são grandes marcas que acabam veiculando ali, que acabam colocando a sua campanha ali. É importante ter o seu perfil, né? Além de só fazer a campanha. E o YouTube, claro, muito conteúdo em vídeo. Então, você tem condição de ter esse conteúdo em vídeo para poder explorar, para poder mostrar. Se não é essa a sua praia, você não precisa
se sentir obrigado a estar ali. Às vezes esse é um erro que as pessoas têm, de acharem que tem que estar necessariamente em todas as redes. Não, você tem que estar na rede que faz sentido para o seu negócio, que faz sentido para você, com a sua imagem. A gente também tem uma coisa interessante que vem cada vez se mostrando mais, não só pequenas, médias empresas, não só indústria, comércio, mas figuras pessoais, médicos, dentistas. A gente tem essa presença cada vez mais forte, e o Instagram, por exemplo, é a rede do momento realmente, que bomba para profissionais autônomos, digamos assim, né? Colocar dessa forma. Preparadores físicos, a gente consegue perceber que exploram bem o mundo ali do Instagram, fazem os seus posts patrocinados também, aparecem ali na linha do tempo, nos stories, falando diretamente com o seu público. Então, a gente vai conseguindo entender, como eu falei no início, o quanto essas redes também se adaptam para ir ao encontro de necessidades que às vezes a gente nem sabe que tem. Nossa, eu tinha um jeito aqui de fazer, como que eu não pensei nisso antes? E com uma base de dados riquíssima, que norteia, né, cada passo que é dado aí nessa atualização nas redes, vai conseguindo satisfazer mais cada demanda, né? Muito legal, Lari. Tudo isso que você disse, como você mesma colocou, cada caso é um caso, né? Para que as pessoas consigam entender o quanto também acaba sendo importante ter esse profissional, esse expert, podendo orientar, porque não há necessidade, porque você tem o teu negócio físico, você tem que estar em todas as ferramentas digitais, né? Tudo tem a sua indicação, a melhor forma de fazer tudo isso. Cada caso tem que ser bem estudado. Não precisa que eles façam isso. Tem os profissionais que realizam esse serviço, esse trabalho, né? Eu ia até também, aproveito e te pergunto sobre as ferramentas de mensuração, porque esse planejamento de investimento precisa ter um feedback, né? Você tem que saber como é que tudo isso foi usado, o que realmente teve um resultado satisfatório, que ferramentas que a gente então utiliza, que pode ter aí de dicas também para ilustrar para todos nós. Na verdade, assim, até pegando um gancho antes de falar das ferramentas, como você colocou, né, da necessidade de ter alguém ali te ajudando, te guiando. Quando a gente vai realmente investir, quando a gente vai colocar nossa cara lá, nossa campanha no ar, os próprios veículos, o próprio Facebook, por exemplo, ele já constrói de um jeito que demanda um profissional, que demanda um profissionalismo ali para mexer, por exemplo, no que a gente chama de gerenciador de negócios, gerenciador de anúncios, que é a grande base de movimentação de campanhas dentro ali do Facebook. Ele até te abre a possibilidade de você fazer manualmente na home, ali na hora que você está mexendo. Não vai te dar as mesmas métricas e a mesma visão que você mexer lá no gerenciador de negócios, no gerenciador de anúncios, porque o próprio Facebook sabe que para ele ter uma performance melhor, ele precisa de alguém que está sabendo o que está fazendo ali, né? Quando a gente fala também de criativos, do que adianta você colocar a sua marca ali de um jeito que não venha ao encontro daquilo que você quer, como que você quer que te vejam. Então, uma boa criação, plasticidade, esteticamente aquilo tem que estar adequado. As redes têm uma série de regras de disposição de texto, de imagem. Então, percebe que a própria rede, ela também requer esse profissionalismo. A gente fala muitas vezes brincar, igual você vai anunciar na Globo, né? Nossa, tem que estar. O pessoal até brinca, firula, tal. Não, tá certo. É o profissionalismo de receber aquele material do jeito correto, que vai performar bem, que vai ser bonito de se ver, né? Que vai fazer diferença. E as redes, de alguma forma, também requerem isso. E aí, juntando essa questão da mensuração, a gente tem diversas ferramentas no mercado. É difícil dizer aqui muito a fundo sobre elas, porque pode ser que eu fale e quem esteja vendo também não vai entender muito bem, porque são ferramentas bem técnicas, né?
Mas, assim, para tentar resumir, a gente tem ferramentas gratuitas, a gente tem ferramentas baratinhas, a gente tem ferramentas mais caras e muito caras. Então, depende dos clientes da agência, por exemplo, a gente trazendo para o nosso universo. Depende se é interno, por exemplo, uma grande empresa, se ela tem ali uma equipe interna. Depende mesmo da demanda. Mas é importante a gente lembrar que quando a gente fala, por exemplo, de redes sociais, ou mesmo outros canais como Google, né, e as suas variáveis ali, os próprios canais te fornecem relatório. Você consegue exportar relatórios, métricas, essa visão geral do seu esforço ali. É claro que você tem sempre que ter um olhar humano, uma interpretação, para você conseguir tirar os insights realmente que vão te nortear, né? Em todas as suas movimentações ali de campanhas, de anúncios, enfim. Mas eu posso dar aqui alguns exemplos dessas outras ferramentas sem serem os próprios relatórios aí que as ferramentas, as plataformas nos ofertam. Então, por exemplo, a gente tem o Buzz Monitor, que é uma ferramenta de monitoramento, ela é muito mais voltada às redes sociais, né? Que ela nos traz influenciadores, ela nos traz a qualidade de menções, quantas vezes estão mencionando a minha marca, se estão mencionando ela de maneira positiva, negativa, neutra, como que tá o mercado ali do social media para os meus concorrentes, quais são os movimentos que eles já estão tendo. Eu consigo identificar detratores da minha marca, além de influenciadores, porque a gente tem os detratores e os influenciadores, aqueles que são a favor do nosso trabalho, do que a gente está fazendo, aqueles que são contra. Então, ela está totalmente voltada ao monitoramento de redes sociais. É uma ferramenta parruda, é um exemplo de ferramenta, a gente tem outras também que são incríveis. E a gente tem, por exemplo, ferramenta de geração de relatórios, só com foco mesmo em relatório. Por exemplo, o Dashgo, né? O Dashgo é uma ferramenta só de relatórios. E ele consegue compilar tanto das redes sociais, como, por exemplo, do Google, onde eu tenho o Google Search, o Google Display, o YouTube. E aí, nos ajuda, então, a ter esses insights que eu falei, né? A gente tem o MLabs, que é uma ferramenta muito voltada à programação de posts, ela é bem barata, ela é uma ferramenta assim que vale a pena, ela é funcional, tem um bom valor e você consegue aproveitar mais do seu tempo, programando já antes do que você precisa programar, não ficando pendente, por exemplo, no final de semana. Claro que a própria rede social também te permite isso, mas o legal de ter uma ferramenta como o MLabs é você conseguir concentrar tudo num lugar só. A gente tem uma ferramenta que é muito boa, não necessariamente digital, mas ela é muito boa e que nos ajuda a concentrar as tarefas. Se você está ali com o seu cliente, que é o Trello, ele também ajuda para a gente conseguir se organizar, porque a vida no digital, ela está muito voltada à organização, porque a gente tem muitos canais, a gente tem muitas variáveis e a gente precisa se organizar, né, para a gente conseguir ter a visão geral. A gente tem, por exemplo, o Power BI, que é para Business Intelligence, que também consegue trabalhar bem os dados, nos mostra um cruzamento de dados interessante de vários canais, dessa presença da marca ou da figura na internet. Traz dashboards muito legais, que a gente consegue também ter a visão no tempo real de como está rolando a campanha. Então, assim, são muitas opções. Na verdade, é difícil... A gente podia ficar até amanhã aqui falando só de ferramenta, mas tem muita coisa bacana, legal. A própria internet, claro, nos permite a gente conseguir ter acesso a muito conteúdo. Então, tem um mundo vasto aí a ser descoberto e que pode ser muito bem utilizado. Legal, Lari. Muito boas informações, as suas colocações, né? Eu tenho uma pergunta aqui que o José Lázaro fez para nós. Com a proliferação de pessoas mal intencionadas que existem no mundo virtual, deve-se frisar, nem todas são. Vocês acham que seria um excesso de preocupação ou as lojas virtuais
cogitar em ter os seus processos de gerenciamento em uma nuvem privada? Cloud Computing. Na verdade, essa pergunta é bem interessante. A minha expertise, claro, não é em nuvem, segurança de dados, né? Não é meu know-how, mas a gente sabe o quanto é importante, principalmente a depender do tamanho da empresa. Normalmente, grandes corporações têm um cuidado muito maior com relação à segurança de dados, né? Mas assim, eu acredito que a pergunta dele também se volta à difamação, às fake news, a esse conteúdo também que fica aí livre na internet. Muito que ajuda a gente são ferramentas de monitoramento, como por exemplo o Buzz Monitor que eu citei agora. A gente conseguir entender quais são os boatos que estão rolando, quais são as menções que envolvem a minha marca, e aí eu consigo me antever tanto a oportunidades que alguém de repente está falando e eu consigo me inserir, quanto crises. Aqui vai dar algum problema, essa fake news, por exemplo, ela tá rodando além do que deve, a gente tem que tomar alguma providência, tem que se antecipar. Mesmo quando a gente fala, por exemplo, do Google Trends, ele nos traz o que está em alta naquele momento, né? Para eu também conseguir me antecipar o que vale a pena eu colocar com aquele assunto que está em alta com a minha marca ou não. Esse assunto está em alta, mas não tem nada a ver com a minha marca, eu não tenho que fazer nenhum movimento para isso. Mas, de fato, sim. É o que eu falei, mesmo não sendo a minha expertise, a gente sabe que cada vez mais a gente tem que tomar cuidado, sim, com a proteção de dados. Inclusive, esse é um assunto extremamente sério que está sempre em pauta. A gente vê isso nos jornais, né, aí sobre o Facebook, principalmente, vazamento de dados e tudo mais. A gente sabe que nossos dados estão expostos, queira a gente ou não. Muitas vezes a gente acha, não, mas eu não tô ali, não dei permissão. Não, eles sabem onde você tá, o Google sabe tudo de você. Então, a gente tem que tomar cuidado, sim, é o que a gente compartilha. No WhatsApp, por exemplo, no Instagram, que eles são todos do Facebook, a gente tem que lembrar, então eles se entrecruzam. Quando você é impactado no Instagram por alguma coisa que você escreveu no WhatsApp, não é bruxaria, eles estão integrados. Tá com você, Lari. Inclusive, quantas vezes a gente está junto conversando sobre, preciso de um suporte de qualquer coisa. Demora um pouco, sim. Você entra nas tuas redes sociais, você já está sendo ali impactada com produtos de suporte, de todas as possibilidades, espécies, ferro, louça, qualquer coisa que seja. Você fica, cara, como é que pode isso? Então, a coisa toda acontece que a gente não tem a condição ainda de ver tudo isso, mas ela acontece, né? Tá tudo ali chegando até nós. É claro que, ainda mais dentro, assim, mais do meu trabalho, né, daquilo que realizo, a gente sabe a importância e o peso da segmentação, como já falei. A gente também não é impactado à toa, né? A gente está ali numa segmentação que foi escolhida também para que a gente seja impactado. Mas tem muita coisa que a gente fala do Face, no Instagram, no WhatsApp, ali existe um cruzamento também de informações. E, às vezes, o que entra também em debate é de microfone ligado, microfone aberto, porque, eu não escrevi, eu só falei, né? Daqui a pouco tem gente que fala, eu só pensei, como pode? E tá aparecendo aqui para mim. Aí também são outras práticas, enfim, que não dá para detalhar muito. Mas a gente tem que lembrar que, de fato, nossos dados estão sendo acessados, sim. Isso eu tô falando pessoa física, né? Não no caso de corporações, como a gente já falou, que investem muito em proteção de dados. Mas a gente tomar cuidado, sim, né? O que a gente compartilha, toda hora colocando, às vezes, a nossa localização, dados de cartão, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. As famosas nudes que o pessoal tanto fala também, tem que tomar cuidado, isso é muito sério. Então tem que ficar ligado, viu? Foi muito boa a pergunta dele. Sim, com certeza. A gente agradece a participação do José. Lari, assim, a gente sabe o quanto o digital é importante, né? Para um planejamento de investimento, nós só pensa nisso? Só pensa em digital? Como é que então a gente trabalha a comunicação
né, essa integração toda? Porque a gente sabe que muito das pessoas entendem que é só digital, né? Como é que a gente toca nesse assunto? Você, então, sendo especialista nisso, sabendo a importância da comunicação como uma ferramenta total, né? Com todas as possibilidades que existem de ferramentas dentro da comunicação. Digital é uma parte disso tudo, né? Então, acho que é uma questão interessante que é importante você trazer também para nós, por favor. Não, com certeza. Isso tem que se falar. A gente trabalha com digital. A gente sabe o quanto as pessoas optam muitas vezes pelo digital, pelo que elas consideram uma economia, por ser algo mais democrático para investir numa campanha. A gente sabe o quanto determinados veículos dentro do Office são e-mails, enfim, são caros, né? Mas assim, não dá para a gente ficar ou pensar ou viver achando que as pessoas moram no celular, né? Então as pessoas, elas são impactadas, elas têm pontos de contato dentro das redes, nos canais digitais, mas elas vivem também na realidade. Então, por exemplo, quando eu tenho uma loja, eu coloquei lá, fiz minha propaganda toda, como que a pessoa vai receber o meu produto? Então, por exemplo, ao primeiro momento, ela vai receber, ela precisa de algo físico ali para ela receber, para ela conseguir consumir. Qual vai ser meu cuidado da maneira como eu vou enviar esse produto? Qual vai ser meu cuidado na garantia? Qual vai ser meu cuidado numa necessidade de devolução? Qual que é a qualidade e agilidade das minhas respostas para essa pessoa? Ainda que eu invista em automação de mensagem, né? Sendo de uma maneira mais rápida, digitalizada, quando algum ser humano tem que entrar para falar com outro ser humano, né? A gente consegue perceber bem essa necessidade de integração quando a gente fala, por exemplo, dos influenciadores. Os influenciadores, cada vez mais, eles têm que vender aquilo que eles acreditam que realmente faz parte do dia a dia deles. Vão ser pegos na curva, sim, se não for real, se aquilo não for verdadeiro. Porque ao mesmo tempo as pessoas elas têm essa aspiração, mas elas sabem o quanto também precisa ser real. A gente tem pautas tão importantes acontecendo dentro do universo digital, pautas de diversidade, pautas de inclusão, que as pessoas elas estão cada vez mais se sintonizando, elas estão cada vez mais entrando nisso. E elas cobram também isso das marcas, né? Elas cobram isso das empresas, elas cobram isso da figura pública. Então, dentro da minha loja, se eu tenho a loja virtual, mas eu tenho a minha loja física, aquela excelência que eu encontrar no virtual, eu vou encontrar na loja física na hora que eu chegar lá, porque tem muita gente que compra as coisas no on, mas gosta de ir na loja, que ainda gosta de provar, que ainda gosta de tocar. Isso não é minoria. Então, a gente tem que lembrar que eu preciso desse cuidado. Então, por exemplo, a gente tem vários cases de casos, por exemplo, de mercado, que a pessoa recebeu, a pessoa vai no mercado, pega tudo direitinho, compra tudo direitinho, tudo certo. E ela é convidada para a experiência virtual. E é um desastre. A probabilidade da pessoa não voltar na loja física, que estava boa, é grande. Porque ela pega uma coisa que a gente pode falar aqui, que todo mundo informalmente, ranço. A pessoa pega, ela não quer mais. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado como que essas marcas se comunicam e como elas são inteiras e verdadeiras, independente do lugar que ela tá. Independente dela estar na parte física ou na parte digital. Mas não existe só o digital, o mundo real continua real e as pessoas elas vão querer excelência em qualquer lugar que elas estiverem. Elas vão querer excelência no saque, seja ali no digital, seja falando no telefone. Do que adianta eu ter uma inteligência artificial 10 me respondendo e por alguma razão eu tenha que falar com alguém, nossa, é aquele parto, né? Não consigo falar, não consigo resolver. Então, assim, respondendo a sua pergunta, nós temos que estar presentes em tudo, que é o que a gente chama de omnichannel. Então, eu tenho que ter integração, eu tenho que ter um cross acontecendo, uma realidade acontecendo, e eu tenho que me complementar, né? Para que essa pessoa realmente me escolha.
cada vez mais a gente tem uma série de opções sobre tudo. E as pessoas têm um leque muito grande de escolha. Por que ela vai escolher estar com você, né? Você tem que dar ali, oferecer para ela uma boa experiência de maneira geral. Exato. É isso, foi demais, Lari. É sempre uma aula, é sempre bom ouvir você. É uma jovem com tanta experiência, com tanto conteúdo e riqueza para compartilhar com a gente, que traz, esclarece. E a gente fica com vontade de continuar ouvindo, a gente fica aqui assistindo. É legal a gente trazer esse assunto, porque é um assunto importante e que as pessoas precisam saber, precisam se esclarecer cada vez mais, entender a força que elas significam como consumidores, né? E sim, foi muito bom estar com você, conversar, trazer um pouco dessas dicas para todos nós aqui. Um prazer imenso. Eu agradeço muito por você ter estado com a gente e dedicado o seu tempo a contribuir. Eu que agradeço muito novamente o convite. É sempre bom poder falar. Toda vez que a gente fala, a gente aprende, a gente compartilha. É legal, é divertido. Ninguém sabe todas as coisas. A gente está em formação, principalmente dentro do universo digital. Cada vez tudo se atualiza, então não pense, eu não entendo disso aqui, eu não sei mexer, eu não sei de tecnologia, eu não sei... A gente tem profissionais de N vertentes dentro do digital, mas acredito que o mais importante é isso que a gente comentou aqui, que a sua pergunta foi bem feliz. Quem é você no digital? Quem é você de verdade? Quem é você na vida real? Você como marca? O que você emprega? O que você promove? Qual é a sua causa, o seu propósito? Você como figura pública, como que você se comporta de maneira colaborativa? Como que você se comporta de maneira diversa, de maneira inclusiva? Então, eu acredito que há um grande movimento, até pautado em pesquisas, sobre uma onda de propósito. Então, as pessoas elas são movimentadas muito mais por isso, seja por uma marca, seja por uma pessoa física, seja por um propósito mau, seja por um propósito ruim. Mas a gente tem muita coisa boa acontecendo e as marcas e as pessoas, elas têm tudo para caminhar e explorar aí, ouvindo os outros, ouvindo o consumidor, ouvindo as pessoas. O digital nos proporcionou essa via democrática e troca para conseguir ouvir mais o outro e poder melhorar as experiências, os nossos produtos, serviços, enfim. Mas muito obrigada, viu, pessoal? Foi muito bom. Eu que agradeço muito. E com certeza você vai voltar. Porque esse assunto é absolutamente relevante e sempre tem coisas novas, tanta coisa acontecendo. Muito obrigada. Sucesso para você, que continue brilhando. Brilhe muito. Para você, para a Factory, para toda a equipe. Obrigada, Lari. Obrigada, gente. Um beijo a todos aí que assistiram também. Um abraço. Até. Comunicando com Carol Ferrari.